Gente, então, como eu tinha falado para vocês da aula passada, nós comentamos sobre os ácidos, certo? E agora vai ser a base. Vocês vão ver que nessa aula, ácido e base, na apostila, ela tá junto. Por que que tá junto? Quando nós estudamos ácidos e bases, o que que a gente precisa saber? Uma neutraliza a outra, tá? Aí você fala, como assim, professora? Imagina só, por exemplo, que a gente tem um ácido, certo? Eu acho que eu tinha colocado aqui para vocês, por exemplo, o ácido sulfúrico, aqui, certo? Lembra que eu tinha falado que ácido sulfúrico, a gente tem diferença para nomear eles, belezinha? Ele é um ácido considerado forte, tá? Lembra que eu tinha comentado com vocês que quando a gente vai mexer com química, quando a gente mexe em um laboratório de química, a gente nunca nessa vida vai poder pegar e experimentar ou cheirar qualquer tipo de substância que esteja dentro do laboratório, tá? Por que isso? Gente, porque a maioria dos líquidos que a gente vai encontrar, às vezes são transparentes e a gente vai achar que é água, tá? Mas não é. Por exemplo, você pegar um ácido sulfúrico e se você dar uma experimentada nele, gente, já era, certo? Porque como ele é um ácido forte, ele é corrosivo. No caso, ele chega a corroer a nossa carne. Tá? Então, ele pode causar ferimentos muito, muito graves. Tá? Então, por isso, lembra que eu tinha falado? Você não cheira e você não experimenta nada que esteja dentro de um laboratório de química, tá? Para o seu próprio bem. Porém, imagina que você está dentro de um laboratório e, sem querer, estava lavando os vidros lá, ou acabou esbarrando sem querer num ácido e acabou caindo na sua pele. O que vai acontecer? Quando você derruba um ácido na sua pele, no caso do ácido sulfúrico, esse ácido vai começar a comer a pele sua, certo? Se ele estiver numa concentração muito alta, ele vai começar a comer a sua pele. Então, ele vai começar a fazer um buraquinho ali. Se você jogar água, certo? Onde caiu esse ácido sulfúrico, essa reação aumenta. Então, o buraquinho que estava sendo criado aos poucos começa a ser criado mais rápido. Certo? Então, em alguns casos, você não pode jogar água para tentar parar de corroer ou parar qualquer substância, porque às vezes a água vai agravar ela. Tá? Então, o que acontece? Para todo ácido, para neutralizar um ácido, o que a gente usa? A gente usa uma base, certo? Então, a base vai servir como uma neutralização do ácido também. Então, qualquer acidente que tenha com um ácido, a gente pode usar uma base para evitar que aquilo aumente, que fique pior ainda, tá? Só vou dar um exemplo para vocês, não é o caso, mas imagina só, não sei se vocês já viram isso, mas às vezes quando tem derramamento de combustível na pista, às vezes teve um acidente, um caminhão tombou, o carro tombou, derrubou óleo na pista. Ou às vezes até tá transportando solvente, caminhão tá transportando solvente e esse solvente de tinta acabou derramando na pista. O que acontece? Toda vez que você tem esses solventes na pista, essas coisas que podem pegar fogo, o que eles fazem? Não sei se já viram isso, mas eles jogam como se fosse areia por cima, pó de serra. Por quê? Aquele pó de serra, ele vai meio que. E essa areia vai fazer o quê? É como se ele estivesse chupando esse material que pode ser explosivo. E o que acontece? Isso evita que, se acontecer, de, sei lá, alguém riscar um fósforo ali do lado, aquilo não faz um boom enorme, entendeu? Então, o ácido com a base, ele vai funcionar nesse sentido. Então, a base vai neutralizar um ácido. É assim que funciona. Porém, essa é a única função dela? Não é, gente. Ela é usada também em outras coisas. Ela serve para colorir células, serve para muitas coisas, tá? Mas, porém, por isso que a gente sempre estuda junto a base e o ácido. Belezinha? O que acontece? A base, ela vai ser muito mais fácil de
nomear, de achar do que foi um ácido, tá, gente? Eu sei que muita gente, vocês falaram que vocês entenderam do ácido, mas é um pouquinho complicadinho essa parte de nomear ele e tudo isso. Porém, agora, a gente vai ver que ele fica a base é muito mais simples, tá? Bem mais tranquila. E quando a gente for ver outras coisas mais pra frente, tipo sais, essas coisas também é mais tranquilo, tá? A única parte mais chata vai ser os ácidos, belezinha? Lembra que eu tinha falado para vocês que o conceito, tanto de base, quanto de ácido, quanto de sais, vai ser sempre... Deixa eu aproximar aqui para vocês, gente. Vai ser sempre pela teoria de Arrhenius, né? Lindo o nome desse cara. O que acontece? Lembra que para ácido, ele falou o quê? Que na hora que você colocasse a substância em água, ela tinha que liberar alguma coisa, certo? Em ácido, ela libera H+. Em base, ela vai liberar OH-. Então, ela libera um íon ânion, certo? Ânion, porque ele é negativo. Certo, gente? O que acontece? Lembra que eu tinha falado para vocês que os ácidos sempre começavam com H? Tipo HCl, H2SO4. Uma base, o que acontece? Ela sempre termina com OH. Então, fica fácil de identificar ela. Olha aqui um exemplo para vocês. Olha, tá vendo? Ó? Ela sempre vai terminar com OH. Então, fica fácil de identificar o que é base e o que é ácido, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês vão pegar exercício, às vezes, como que vocês têm aqui na apostila, tá? Que ele vai falar o que para vocês? Por exemplo, aqui, ó. Só deixa eu colocar aqui em cima para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é para vocês nomearem esses compostos. Aí eu te dou tipo um monte de fórmula assim. Como que vocês vão saber como vocês vão nomear essas coisas? Primeiro, vocês têm que identificar o que é ácido e o que é base, entendeu? Então, olha só, nesse exemplo aqui. O A, o B e o C é o que, gente? É tudo base, certo? Porque terminou com o quê? Com OH. O D, o E, o F e o G é tudo ácido. Por quê? Começou com H. Aí você vai falar, mas professor, é sempre desse jeito? É sempre desse jeito, tá, gente? Aí você fala assim, mas olha, o F e o G, ele tem O também. Tem o O e tem um H aqui. Realmente tem. Porém, olha, eles estão separados, certo? E o H aqui no começo já identifica como ácido. Para ser uma base, teria que ser OH aqui no final, tá? E aqui no começo começar com outra coisa. Não poderia começar com isso, tá? Então, nesse caso, nós temos ABC como uma base, D, E, F, G como um ácido, tá? Então, é assim que primeiro a gente começa a separar as substâncias, né? Para conseguir nomear elas, belezinha? Depois eu mostro para vocês, a gente faz um exercício para mostrar para vocês como que fica, tá? Esse vocês têm na apostila, mas eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ver, então. Base vai ser todas substâncias que termina com OH. Um exemplo que a gente tem o NaOH, CaOH, 2. Não importa, gente, se está entre parênteses, tá? E tem um numerinho aqui. Isso não vai fazer diferença. Ainda continua sendo uma base. Beleza? O que acontece? Como que a gente dá nome, então, para uma base? Muito mais simples do que para um ácido. Gente, a gente só coloca hidróxido na frente e no fim a gente coloca o nome do elemento químico, tá? Qual que vai ser o elemento químico nesse caso? Esse primeirinho aqui, tá? Ó. O OH, ele vai identificar como hidróxido. Então, isso daqui. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que vocês têm que conhecer a tabela periódica? Tá? Por quê? Não adianta nada eu falar que é NaOH, aí você fala, opa, sei que é uma base, beleza? Se é uma base, eu sei que o nome começa com hidróxido. Ótimo. Eu não sei que elemento químico é esse. Aí como que vocês vão determinar o nome disso aqui? Certo?
Então, a gente precisa saber a tabela periódica, certo? Precisa saber os nomes dos elementos, tá? Porque senão a gente não vai conseguir nomear os elementos químicos e fazer exercício. Então, a gente precisa conhecer a tabela periódica, belezinha? E é só isso mesmo pro nome, tá, gente? Hidróxido e o nome do elemento químico. Nesse caso, Na é o quê? É o sódio. Então, hidróxido de sódio. Ca é o quê? Cálcio. Então, fica hidróxido de cálcio. Só isso. Porém, sempre tem um porém, né? O que acontece? Existe alguns casos onde você vai ter mais, ó, são elementos, né? São fórmulas iguais, porém o que muda? A quantidade de OH que tem. Por exemplo, ó, nesse aqui tem 2 e nesse aqui tem 3. Você pode nomear eles de dois jeitos diferentes, tá? Você pode chamar hidróxido de ferro e colocar um 2 porque é a quantidade que tem, tá? Ou, aí nesse caso aqui embaixo ele colocou 3, né? Então hidróxido de ferro 3, faz isso daqui. Ou vocês podem mudar o final, tipo hidróxido ferroso ou hidróxido de férrico. Como eu vou saber isso? Aí a gente vai ver aquele negócio do ácido de novo, tá? Se perdeu ou se ganhou ferro. Qual que seria o sentido, tá? Porém, isso aqui a gente não usa muito. Esquece esse daqui. É mais fácil o quê? Colocar a quantidade de hidróxido que a gente tem, certo? Então, hidróxido de ferro. Opa, tenho 2, coloca 2. Hidróxido de ferro 3, porque tinha 3 aqui, tá? Aí você fala assim, mas professora, nesse aqui de cima você não colocou. Hidróxido de cálcio 2. Por que eu não coloquei? Porque quando a gente mexe com hidróxido de cálcio, a gente só tem um. Só tem um tipo, tá? Só tem esse daqui. É só o ferro que tem essa graça aqui, tá? Do restante ele não tem. Então, por isso que nesse caso aqui, eu não vou colocar um 2 aqui, tá? Estaria errado eu colocar? Não, tá? Porém, a gente não usa. Por que muda de ferroso para férrico, tá? Vou mostrar aqui para você rapidinho, Andrei. É porque era na parte da aula de ácido, tá? Tá vendo aqui, ó? Ico e oso, tá? É a quantidade de ferro que você teria, tá? Então, a gente teria que ver... Como é que eu não consigo pegar? Aqui, certo? Então, o que aconteceu? Oxe, aqui. Hidróxido de ferro 3, ele é o normal, então ele recebe o Ico no final. Isso tem a ver com o ácido, tá? Deixa eu abrir, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Ó, no ácido aqui, tá vendo? Ó, a gente tem dois jeitos de nomear eles. Se ele não tinha oxigênio na fórmula, a gente colocava hídrico. Se ele tem oxigênio na fórmula, a gente termina ele com Ico, tá? No caso do ferro, o que acontece? Lembra? Ele vai ter aqui, como ele tem oxigênio, ó, mesmo que não seja, gente, você fala, mas é base, não é ácido. Mesmo que seja oxigênio, a gente colocou o nome dele aqui de Ico, certo? Porque fica igual do ácido. Nesse caso aqui, ó, o hidróxido de ferro 2, ele perdeu um oxigênio, certo? E o H, ele perdeu um daquele que é normal. Então, quando ele perde, ele ganha o nome de oso, tá? Que tava aqui para vocês, ó. Quando você perde um oxigênio, você ganha o oso no final. Então, essa é a diferença entre férrico e ferroso, tá? O que acontece? Vocês não precisam decorar esse do férrico, do ferroso, tá? Vocês podem usar, ao invés de usar esse nome aqui, vocês podem colocar hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, tá? Mas deu para entender, Rick? É porque isso aí tem a ver também um pouquinho com a aula de ácidos, tá? Então, por isso do nome, tá? Esse seria o padrão, ganha o nome de Ico, e esse, por ter perdido um, seria o oso, tá? Mas aí a gente não usa esse daqui, porque pode confundir muito. Então, a gente usa mais esse daqui, ó, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, tá? É desse jeito. E aí, por que, gente, a gente coloca só... É só esses daqui que tem mais elementos, tá? Aqui no cálcio não tem outros.
só vai ter o CaOH2, tá? Por isso que fica só hidróxido de cálcio e não tem um 2 aqui no final. Porém, não estaria errado colocar, beleza? O que acontece? Chegamos aqui na força das bases, certo? Lembra que para o ácido era muito mais complicadinho, que você tinha que decorar uns que eram hidrácidos, e o oxiácido você tinha que fazer um menos o outro para ver se era forte, médio ou fraco? Aqui não, gente. Aqui é mais fácil, tá? O que acontece? Base, para ser forte, ela tem que estar na família 1 ou na família 2. Acabou. O resto ela vai ser tudo fraca, tá? Aí você vai perguntar para mim, mas como que eu sei isso aqui? Gente, família 1A, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão, certo? 2A, Lina Crama Robson Cruzoé francês. Tá? Lembra de musiquinhas, tá, gente? Desse jeito você fica fácil você decorar. Tipo, Bela Margarida. Então aqui é B, M, G, C, A, S, R, B, A, R, T. Certo? Bela Margarida casou o senhor Barão Ratão. E o hidrogênio aqui em cima, porque ele é isoladinho, tadinho. Tá? Então, é pelas musiquinhas, tá? Depois eu mando elas para vocês, tipo, mostradas. Mas o que precisa saber? Que a família forte, quem são as bases fortes, é da família 1A, 2A. O resto vai ser tudo fraco. Tá? Só isso. Uma coisa importante. Lembra que eu tinha falado que ácido faz ligação covalente? Base faz ligação iônica, certo? Além de terminar com OH, toda base faz ligação iônica. Beleza? Aqui existe o grau de ionização de uma base, certo? Olhando essas coisas, vocês vão virar para mim, mas o que é benditos de um grau de ionização? Certo? Ai, calma aí, gente. Eu quero mostrar para vocês o negócio aqui. O grau de ionização só vai mostrar o quê? A quantidade de hidróxido, que vai ser o OH, que uma fórmula tem, tá? E o que é isso? Quanto mais OH que ela tem, maior vai ser o grau de ionização dela, certo? O que é uma ionização? Maior vai ser o grau que ela tem para... como que eu vou falar para vocês? Meio que para cancelar um ácido, certo? Lembra que eu falei para você que você não pode usar, se você queimou a mão com ácido sulfúrico, você não pode usar água, você tem que usar o quê? Uma base para neutralizar. Então, o grau de ionização pensa que é no grau de neutralização, certo? Quanto mais quantidade de OH, maior vai ser a neutralização dela. É isso, tá? Tava tentando lembrar o nome tipo de neutralização, não tava conseguindo, gente. Então, isso vai ser o grau de ionização. É só ver quantos OHs tem na fórmula. Belezinha? Uma coisa legal que a gente usa muito, base, vai ser o quê? Como indicador de pH. Tá? O que é isso? Quando a gente está no laboratório, a gente consegue medir o pH das substâncias que a gente está usando. Tá? E como que a gente faz isso? Usando algumas colorações. E na hora que a gente pinga isso, se for um ácido ou uma base, ela muda de cor. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes a gente entra no laboratório e o ácido vai ser transparente, sem cheiro, sem nada? Uma base também pode ser assim. Aí imagina só que uma pessoa entrou no laboratório, foi muito, muito, muito feliz e deixou vários frascos em cima da bancada, da mesa lá, sem identificação, certo? E para você saber o que é aquilo lá? Existem vários testes para a gente fazer, para a gente verificar com o que a gente está mexendo. Se vai ser uma base, se vai ser um ácido, se aquilo pode ser corrosivo ou não, certo? E um deles é o quê? Usar esses corantes, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente sempre fala de 4 corantes só, tá, gente? Que é a maioria que a gente usa mesmo dentro do laboratório. Tem o tornassol,
fenolftaleína, o metila, a gente nunca fala laranjado de metila, a gente sempre fala metila, e o azul de bromotinol, tá? O que acontece? O azul, ele realmente é azul. Porém, se a gente pingar ele, por exemplo, num líquido transparente, que a gente não sabe o que é, e ele continuar azul, quer dizer que ele é uma base. Porém, se a gente pegar esse azul de bromotinol, pingar, e aquela água ficar amarela, quer dizer que ele é um ácido, tá? Então, é para isso que existem esses corantes, para a gente conseguir identificar se aquela substância transparente, sem cheiro e sem marcação nenhuma, vai ser um ácido ou vai ser uma base, tá? Preciso decorar isso aqui? Não, não precisa, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia de que a gente usa isso para identificar um ácido e base. A gente tem os corantes, então, e a gente consegue identificar isso, tá? Tem como a gente fazer esses corantes em casa. Um deles é usando repolho roxo, tá, gente? É muito legal, tá? Se der um dia eu faço essa experiência aqui, nem se for por vídeo mesmo, e mostro para vocês, tá? Tem como você fazer isso, para você identificar uma substância, se ela é um ácido ou se ela é uma base, tá? É bem legal. E aqui, ó, só uma coisinha pra gente saber, que é a escala de pH, tá? Vocês já ouviram falar isso muitas vezes, eu tenho certeza. Então, o que vai ser a escala de pH? É a escala de todas as substâncias que existe, certo? Então, a gente vai definir ela, se ela vai ser um ácido, se ela vai ser neutra, ou se vai ser uma base. O ácido, gente, ele fica na ponta dessa escala. Então, ele vai de 0 até 6, 6,5, 6,9, tá? Depende das pessoas e de quem está atribuindo. Vai mudar um pouquinho esse finalzinho aqui, tá? Só que ele é de 0 até 6, 6,5, vamos colocar aqui. O neutro vai ser pH neutro, então. O que vai ser um pH neutro? Não vai ser nenhum ácido, nenhuma base. Então, vai ser um pH que não tem reação nenhuma com o nosso corpo. Normalmente, neutro é aqui 7, tá? Por volta de 7. Então, pode ser de 6,5 ou 6,9 até 7,5, tá? Uma base, ele vai ser de 7,5, vamos colocar, até 14, tá? E isso vai ser uma base. Depois vocês podem até perceber, tipo, vários elementos químicos, por exemplo, se você pegar vinagre, vinagre tá aqui. Se você pegar sangue, sangue tá um pouquinho aqui. Nosso sangue é ácido, tá, gente? Ele não é tão baixo. Então, vai variar muito dependendo daquilo que a gente está usando. Vocês não sei se vocês já viram, mas até shampoo, às vezes. Tá? Às vezes, se você pegar o shampoo tá escrito lá, tipo, shampoo de pH neutro, certo? Quer dizer, então, que ele é o quê? 7. Qual que é a intenção dele? De não fazer mal, certo? Para o nosso corpo, não para a nossa pele. Nosso estômago, lembra? O ácido que a gente tem dentro do nosso estômago, ele é um ácido, né? Então, ó, o pH dele varia de 0, pode ser, né? De 0 até 6,5. Tá? Então, isso daqui é essa escala, que eu acho que vocês já viram bastante isso daqui, certo? O que acontece? Deixa eu pegar o exercício aqui só para mostrar para vocês. Calma, fala, Rick. O negócio para mim o Rick, é o Andrei. Sim, para você pegar a piscina, né, você precisa Normalmente as pessoas usam cloro para limpar a piscina, certo? Porque se você usa cloro, uma que você mata todos os bichinhos que estão lá, então a água não fica mais verde, né? E ele dá uma regulada no pH, não é? Porque se o pH estiver muito fora de neutro, o que vai acontecer? Aquela água vai ficar meio esverdeada, fica horrível, né? Então, realmente, a gente usa muito para piscina também. A gente usa até, gente... Quando a gente está na faculdade, pelo menos, a gente faz isso. Que é o que? A gente usa para fazer exame de urina, tá? Existem uns marcadores que são umas fitinhas, não sei se vocês já viram isso. São umas fitinhas compridinhas,
E aí a gente fazia experimento, tipo, você tinha que fazer xixi e depois você colocava aquela fitinha lá para saber como que tava o pH da sua urina, tá? Para ver se realmente, tipo, ela não estava muito errada. Porque se ela tivesse, tipo, muito ácido ou muito básico, quer dizer que o seu corpo não estava funcionando direito, tá? Então não tem como fazer isso também. Na faculdade foi bem feliz, né? Tinha umas coisas bem loucas. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, ó. Então, na 4 aqui, só para mostrar para vocês. O que que acontece aqui, ó? Dá o nome dos compostos a seguir, certo? Então, o teste de gravidez, gente, ele é nesse sentido, tá? A Melissa mandou agora aqui, verdade, falar para vocês. O que que acontece? Não sei se vocês já viram como é um teste de gravidez, né? Mas você tem, tipo, como se fosse um tubinho, assim, e tem uma pontinha onde a mulher tem que tentar acertar a pontinha ali, fazer xixi dela. Tem que cair gota de xixi ali. Por quê? Aquilo lá vai ser uma fitinha que vai perceber o grau, o pH da urina da mulher, tá? Porque quando uma mulher está grávida, o que que acontece? O pH da urina dela muda, tá? Então, aqueles testes de gravidez, eles fazem isso. É um teste para indicar se a urina da mulher mudou a concentração do pH dela. Então, se mudou, indica que ela pode estar grávida, tá? Por que que não é confiável 100% esses testes de gravidez que você faz xixi, certo? Depois eles pedem para você fazer um exame de sangue. Porque imagina se a pessoa tiver com uma infecção urinária ou qualquer outra coisa, isso pode alterar também o pH da urina dela. Então pode ser um falso positivo, tá? Pode falar que ela está grávida, mas no final não tá. Beleza? Então por isso que eles pedem para depois, se deu positivo, né, para ela pegar e fazer um teste de sanguíneo. Porém, o teste de gravidez funciona assim. Então a mulher pega aquilo lá, faz xixi e aquela fitinha que tem na pontinha assim, ela vai alterar. E isso vai indicar se ela está grávida ou não, tá? Até, gente, não sei se vocês já viram, mas até tem um teste para Covid, que é um teste rápido que eles estavam desenvolvendo, que a intenção era essa, que era uma fitinha também, certo? Só que aí, nesse caso, aquela fitinha mede proteína, não vai medir só o pH. Quem faz exame de glicose, sabe aquele que você tem que furar o dedinho e colocar na fitinha também? A gotinha de sangue? Aquilo lá também funciona, mas aquilo lá serve para medir a quantidade de glicose, tá? Mas é nesse mesmo sentido, tem essa mesma fitinha, beleza? Ó, aqui só para vocês terem uma ideia. O primeiro aqui, ó. Eu não tinha falado para vocês que esses 3 primeiros aqui eram sais. Era sais, desculpa, gente. Era base, certo? E esses outros eram ácidos. Minha mão entra na frente e desfoca tudo pra vocês, tá? Porém, olha aqui nos ácidos que você tem. Você vai ter 2 com oxigênio na fórmula, certo? E 2 que não tem oxigênio na fórmula. Então, qual que vai ser a diferença? Aqui nós vamos estar lidando com hidrácidos e aqui nós vamos estar lidando com oxiácidos, tá? Depois a gente fala deles. Aqui, eu tinha dado de exemplo já para vocês. Lembra? Toda base começa com o quê? Hidrácido. Certo? Hidróxido, gente, desculpa. Hidróxido, tá? Então, toda base vai começar com hidróxido. Qual que é a diferença? Aqui, Na é sódio, então hidróxido de sódio. Al é alumínio, gente, então hidróxido de alumínio. Beleza? Olha eu com a... Ah, gente, calma aí, vou beber água. Pronto. Ó, agora o C aqui, hidróxido de bário, tá? Ba é bário, gente. Lembra? Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão, tá? Então, você viu que a base é mais fácil, né? Você colocou o hidróxido na frente e só vai pelo elemento químico aqui depois, tá?
Ou o que que acontece com o ácido? O ácido é um pouquinho mais chato, beleza? Esses que não têm oxigênio na fórmula, eles são chamados de hidrácidos, tá? Porque ele não tem oxigênio na fórmula. Como que eu faço o nome dele? Eu escrevo ácido, certo? O ácido é legal porque o nome dele vai ter ácido na frente, tá, gente? Para os dois. Não muda isso. O nome vai ser ácido. Nesse caso, como ele não tem oxigênio, todo ácido que não tem oxigênio na fórmula dele termina com hídrico, o nome, tá? Mas a gente só tem que lembrar aqui, ó, o elemento químico. Novamente, tem que lembrar o elemento químico, gente. Por isso que eu falei para vocês que é importante saber essas coisas. No primeiro aqui, ó, nós temos o Cl, que é o cloro. Então, fica ácido clorídrico, certo? Porque, ó, lembra que eu falei para vocês? Termina com hídrico, o final, tá? Misturou o cloro mais o hídrico. Então, ao invés de escrever cloro hídrico, ficou clorídrico, tá? HF, F de flúor, tá? Então, e o ácido fluorídrico, certo? Flúor mais hídrico, fluorídrico, beleza? Então, esse é o nome desses dois ácidos. Aqui fica um pouquinho mais chato, certo? Porque nós temos oxigênio na fórmula. Quando nós temos oxigênio na fórmula, o que que acontece? A gente precisa saber se essa fórmula aqui é padrão ou não, tá? Por quê? Se ela não for o padrão, vai mudar o final. Lembra que o Andrei tinha me perguntado o porquê do oso e do ico aqui? Certo? Vai mudar isso. Então, quando a gente entra em ácido, a gente vai ter fórmulas padrões ou não. Lembra que eu tinha colocado isso aqui? E tem na apostila de vocês, tá, gente? Essa daqui. Isso aqui é para achar a fórmula padrão. Como que se forma essa fórmula padrão? Lembra, o H ficava aqui em cima e o O estava aqui no meio. Então, você ficava H, por exemplo, 3BO3. H1ClO3. Era desse jeito. Nesse caso aqui, ó, vamos ver aqui. HNO2. Onde está o N? O N está aqui, certo? Então, H1, né? Tipo, quando tem um só, a gente não precisa colocar um aqui, tá? Porque a gente já entendeu que só tem um. Então, H1N, opa, O3. O padrão é 3. Aqui tem 2. Se ele tem 2, quer dizer que aconteceu o quê? Ele perdeu um oxigênio. Olha aqui. Se ele perdeu um oxigênio, então o final dele, ao invés de ficar ico, fica oso. Certo? Aqui já tem até um exemplo para vocês. Ó. O padrão seria o HNO3. Porém, no que ele perdeu um oxigênio, ele ficou HNO2. Aí, nesse caso, o nome dele vai ficar ácido N de nitrogênio, certo? Mas a gente só usa o nitro do comecinho. Nitroso. A gente não vai usar ácido nítrico, que seria o padrão. A gente vai colocar ácido nitroso, porque ele perdeu um oxigênio, tá? Então, esse daqui é o ácido nitroso. H2SO4, H, esta aqui, certo? Então, seria H2SO4. Esse é o padrão, tá? Então, ele fica com ico no final. Esse vai ser o nome, então, qual? Ácido. Esse aqui, gente, é o S, é o enxofre, tá? Nesse caso, a gente usa sulfúrico, né? Então, esse é o ácido sulfúrico, tá? Sulfúrico, ico, certo? Por isso, então, ácido sulfúrico, beleza? Então, eu sei que o ácido é um pouquinho mais chato, principalmente esses que tem o oxigênio aqui, tá? A base é muito mais simples e e o ácido que não tem oxigênio é muito mais simples, tá? O chato é esse aqui, gente, eu sei. Beleza? Então, o que que acontece? Ácido e base vai ser... Você vai falar para mim assim, nossa, professora, vai cair muito isso em prova? Não cai em prova, gente, mas o que que acontece? Isso daqui, tipo, não cai muito em prova. Vai cair em prova, mas não para vocês, tipo,
responderem milhares de coisas assim, tá? Fiquem tranquilos. O que acontece? Quando vocês entrarem no ensino médio, tá? Uma das primeiras matérias que vocês têm de química é ácido e base, tá? É primeira mesmo, assim, tipo, já chega chutando as portas, assim, você chega com ácido e base já. E o que acontece? Igual eu falei para vocês, quando eu saí do ensino fundamental e eu fui para o ensino médio, eu não tinha conhecimento nenhum do que era ácido e base na minha vida. Tá? Cheguei no ensino médio, eu sofri muito para conseguir aprender tudo isso. Tá? Então, mesmo que vocês falam assim, mas não vai cair tanto na prova, mas é legal para vocês terem um conhecimento para quando chegar no ensino médio. Beleza? Entenderam, gente? Então, me falem. Se vocês ficaram com dúvidas, tá tranquilo? Me contem.